fracotes muita gente perto mais deles. forte que o Thanos. Mas hoje em dia tudo é multiverso. Bom, meus bons e minhas boas, beleza? O Puxando aqui pra mais um react. E hoje, como trouxemos o vídeo dos personagens mais fortes da DC do Ultra Nerd, vamos trazer os personagens mais poderosos da Marvel, não é mesmo? Pra trazer as duas concorrentes aí pra todo mundo ficar feliz. E um amigo nosso deixou nos comentários antes que a DC veio bem antes da Marvel. Então a Marvel copiou mais personagens da DC, porque eu falei no vídeo anterior da DC do Ultra Nerd sobre o personagem lá, um aspecto de Deus se parecer com o Doutor Destino da Marvel, que luta contra o Quarteto Fantástico. Ele me explicou isso, né? Que a Marvel copiou mais personagens da DC, assim, se inspirou, né? Vamos falar de forma bonita, porque a DC veio primeiro, né? E a Marvel, consequentemente, se inspirou porque veio depois. Enfim, vai deixando seu like, se inscrevendo, ativando o sininho pra não perder nada. Minhas redes estão na descrição e bora pro react. Quando falamos em personagens poderosos da Marvel, logo pensamos em seres como Galactus, Thanos ou mesmo Celestiais e Eternos, não é mesmo? Mas será que eles realmente são os mais poderosos, considerando todo o multiverso da Marvel? Com uma variedade absurda de entidades cósmicas e até mesmo seres que nem são entidades, mas que são poderosos por igual, muita gente não sabe da existência da maioria desses personagens apelões. Lógico, Então, né, mano? no vídeo de hoje, nós vamos ver HQ. seres extremamente poderosos, que fazem até mesmo o Galactus e o Thanos parecerem uns Tem fracotes muita gente perto mais deles. forte que o Thanos, isso eu Lembrando sei. que nem tudo é definitivo, então sinta-se à vontade para discutir a lista nos comentários, só não vale ofender os amiguinhos, hein? Mas antes de embarcarmos nessa jornada de seres cósmicos, precisamos da sua ajuda para derrotar o vilão de todo o canal no YouTube, o algoritmo. Para isso, já vai dando o ultra like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Assim você fica por dentro de tudo sobre a DC, Marvel e muito mais. Além, é claro, de ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais e fazer muito mais pessoas se tornarem ultra nerds também. Com isso fora do caminho, bora pro vídeo. 10º, Amatsu Mikaboshi, Rei do Caos. Amatsu Mikaboshi, Rei A do Caos. entidade conhecida como Amatsu Mikaboshi se originou como uma ramificação de Oblivion, Deus a japonês, entidade pelo cósmica que incorpora o vazio que existia antes do início do universo. Mas, como o nome já pode indicar, apesar de estar de alguma forma ligada com um dos seres mais importantes, Amatsu Mikaboshi acabou ficando restrito ao panteão shintoísta da Marvel no início, ficando preso ao Yomi, o submundo japonês. Ok. Porém, não demorou muito até que ele se tornasse um grande problema, não só para o panteão shintoísta, mas para todo o universo da Marvel. Mikaboshi tem o incrível poder de absorver os poderes do que ele destrói, e quando ele começou a destruir, ele não parou mais. Ele enfrentou os deuses Skrulls, começou a invadir outros panteões de deuses para causar destruição, e até mesmo panteões de deuses fora da Terra. Por causa disso, louco, Mikaboshi adquiriu um enorme poder, Bicho feio. ao ponto de derrotar com pouca dificuldade os deuses do Olimpo. Nem os super-heróis da Terra conseguiram fazer algo. A grande maioria lógico, deles né? acabaram ficando inconscientes graças ao poder do pesadelo que Mikaboshi havia absorvido. Uma coisa que eu tô ligado é que em HQs dificilmente personagens morrem. Eles voltam de alguma maneira em outra história, etc. Eu fiquei sabendo disso. Então, morrer pra um deus super, hiper, mega forte do multiverso? Os únicos que conseguiram ficar de pé foram os heróis com linhagem ou bênção divina, como Hércules, Thor e Amadeus Cho, que haviam sido abençoados pela Atena. Depois de absorver muitos poderes, o nome Rei do Caos faz mais sentido. O personagem agora tem uma quase onipotência e consegue usar uma vasta gama de magias negras japonesas, que foram particularmente muito eficientes contra os deuses gregos. Ele também consegue criar cópias de sombras de si próprio, tornando sua detecção algo quase impossível. Isto é, quando ele não quer ser detectado, né? Porque geralmente ele só sai destruindo tudo mesmo. Mikaboshi também consegue mudar de forma, se transformando em praticamente qualquer coisa que ele desejar. Ele também é capaz de capturar e deter os corpos astrais daqueles que morreram, além de conseguir matar e ressuscitar seres, fazendo eles se tornarem servos de sua vontade. 9º, Tribunal Vivo. A justiça existe para todos, inclusive para seres cósmicos. Nos quadrinhos da Marvel, aquele que julga todos os seres, sejam deuses, aspectos, universos, quase tudo, é o próprio Tribunal Vivo. Além de julgar seres, ele também age como um agente de equilíbrio multiversal. Se alguém ou alguma coisa está colocando o multiverso em risco, o Tribunal Vivo intervém. Até mesmo quando o bem e o mal estão desequilibrados, ele se mete no meio para equilibrar as coisas. Além de ser extremamente poderoso, o Tribunal Vivo é um ser único, não tendo outras versões dele no multiverso, o que até poderia ser um problema quando falamos da Marvel, que possui tantos universos. Mas isso não chega a ser um problema para ele, já que mesmo... Esse trade de multiverso meio que saturou hoje, né? Porque tudo é multiverso, multiverso.
Aí qualquer desculpa pra trazer o personagem de volta à vida é multiverso. O que eu, particularmente, se eu gosto de um personagem e quero muito ele de volta, eu não tô nem aí pra desculpa do multiverso, embora seja muito simples, né? Mas hoje em dia tudo é multiverso. O multiverso estourou, embora seja algo bem antigo, né? Mas hoje em dia é multiverso. Sendo Carrega. somente um, ele existe simultaneamente em todo o multiverso. Parece confuso, mas é bem simples. Só existe um tribunal vivo, porém em cada realidade existe um aspecto dele. Então, ok. quando eu citar a morte do tribunal vivo, geralmente é um desses aspectos, e não o original. Só aqui já dá pra perceber que ele é quase onipresente, E ele tá mas ele também é louco. quase onipotente, sendo Louco. virtualmente invencível. Até já aconteceu dele ter sido derrotado nos quadrinhos, mas isso só fez o Ana Boval colocar um novo tribunal vivo para manter o controle do Tô multiverso. ligado nesse Ana Boval, Outra Deus de coisa tudo da interessante Marvel, né? é que ele tem o Alguma poder de coisa anular assim. as joias do infinito, que apesar de ser um poder muito específico, é extremamente útil quando você se propõe a ser a justiça, nesse multiverso da Marvel. E o tribunal só responde a uma pessoa, o Ana Boval. Mas calma, que esse a gente vai falar daqui a pouco. One above all. Homem molecular. O escolhido acima de todos. Pode ser essa a tradução. O Homem Molecular ou Molecule Man, se você preferir, era apenas um homem qualquer chamado Owen Reese, que trabalhava como técnico de laboratório. Sua vida foi eternamente mudada depois dele tentar consertar um dispositivo atômico e, graças a isso, abriu um buraco no universo de outro ser poderoso, o Beyonder. Ao abrir esse buraco, Owen Reese foi bombardeado pela energia do universo do Beyonder, ganhando poderes de manipulação molecular, ou seja, ganhando poderes de fazer praticamente o que ele quiser. E caso você não seja um leitor assíduo da Marvel, deve achar que eu tô maluco de colocar um cara que ganhou poderes em um experimento. Afinal, isso tem aos montes da Marvel. Mas eu posso garantir que o Homem Molecular se destaca, sendo fácil um dos mais poderosos seres que a Marvel já viu. Só pra vocês terem ideia, a versão atual desse personagem poderia destruir o Galactus só com um pensamento, e isso foi o próprio Galactus quem afirmou. Ele é quase onipotente, já foi quase onisciente, consegue manipular livremente a energia da sua dimensão, criar campos de força, projetar explosões e abrir buracos de minhoca através do hiperespaço para viajar mais rápido do que a luz. E se já não bastasse tudo isso, ele pode controlar com sua mente até mesmo as moléculas de toda a matéria e energia, o que por si só já permite ele fazer quase tudo o que deseja. Isso permite ele até mesmo alterar a realidade, fazendo com que um prédio saia andando por aí, e tudo isso só com um pensamento, sem ter que fazer força nem nada. De fato, esse personagem era tão poderoso que seu ponto fraco era que ele mesmo limitava os seus poderes subconscientemente. Vale citar também que esse é um dos personagens que temos duas versões, sendo que em uma delas ele é considerado quase onisciente e na outra não. A versão antiga dele é extremamente mais poderosa, mas mesmo se a gente considerar a atual, ele ainda passa na frente de boa parte das entidades da Marvel. Sétimo, Beyonder. O que transformou ele. Beyonder é um daqueles personagens que daria pra fazer um vídeo só sobre ele, mas como temos que abordar outros personagens, vamos resumir um pouco a sua história. Pra começar, nós temos a raça dos Beyonders, que por si só já são seres quase onipotentes que vivem fora do multiverso. Mas dentro dessa raça de seres, que já são mais fortes do que boa parte da Marvel, temos esse jovem Beyonder. Esse Beyonder em particular é muito importante nas histórias da Marvel. Por exemplo, foi ele quem fez as Guerras Secretas. E assim como aconteceu com o Homem Molecular, o Beyonder... Fala muito dessas Guerras Secretas, né? Parece que vai ter um filme em algum ano aí, nesse projeto da Marvel, aí, nessa nova fase. Tomara que seja bom, né? Porque atualmente... passou por vários retcons, onde literalmente diminuíram seus poderes. Mas falando de uma forma geral, entre os seus poderes, podemos citar a sua habilidade em manipular a realidade em uma escala virtualmente infinita. Ele pode se teletransportar através... Velho, uma dúvida que eu sempre tive, mano, e agora me bateu a curiosidade pra perguntar. Quando fala virtualmente derrotado, virtualmente forte, virtualmente não sei o quê. O que quer dizer esse virtualmente que eu não sei? Alguém explica aí, por favor. Através de todo o multiverso, podendo também teleportar outras pessoas, pode voar e pode até mesmo escolher o quão forte e resistente ele vai ser. Além disso, ele tem vastas habilidades psionicas que lhe permite escanear a mente de todo mundo, neutralizar sondas psíquicas de telepatas poderosos e manipular as memórias de todos os seres humanos do mundo ao mesmo tempo. Ele também consegue manipular a matéria, manipular a energia, além de conseguir absorver e gerar energias, tudo isso em quantidades quase limitadas.
Já foi dito que em suas primeiras versões, ele tinha até mesmo o potencial de explorar o poder cósmico e as energias místicas de todo o multiverso da Marvel. Vale citar também que a raça do Beyonder já conseguiu matar o próprio Tribunal Vivo. Sexto, Protege. Uma das versões, né? Protege. Protege não é um dos personagens mais famosos aqui no Brasil, mas sem dúvida alguma, ele é um dos mais poderosos de toda a Marvel. E a história dele é bem complexa, então eu vou dar uma boa resumida nela. Em um futuro na Terra 691, existe a Igreja da Verdade Universal, que conseguiu dominar metade de toda a Via Láctea. O líder dessa igreja era o Magus, mas quando ele foi derrotado e não conseguiu mais voltar à vida, a igreja criou um ser artificial, uma entidade para ser o seu novo deus e protetor, ou como a gente conhece, Protege. Apesar de ter a aparência de uma criança, os poderes dele são absurdos, e o Beyonder descobriu isso da pior maneira possível. E morreu. É isso mesmo, o próprio Beyonder acabou descobrindo sobre o Protege, e para ver do que ele era capaz, sequestrou o garoto. Quando Beyonder começou a usar os seus poderes, os poderes de Protege começaram a aflorar. Mas quais são esses poderes afinal? Bom, ele simplesmente consegue copiar todos os poderes de outro ser, só olhando para eles. Espera, uma pequena correção. Ele não só copia, como também intensifica os poderes copiados. É isso mesmo. Ô, louco, meu. Agora ele simplesmente tinha os poderes do Beyonder, só que 2 vezes maiores, sendo capaz até mesmo de derrotar o Beyonder. O que acabou chamando... Mano, esses personagens divinos, cósmicos, eles só se encontram pra cair na porrada? Lógico que não, né? Deve ter um contexto todo na história de vilões, mocinhos e etc. Mas todo mundo cai na porrada e é isso. A atenção do Tribunal Vivo, que notou que esse garoto era um desequilíbrio para todo o multiverso. Obviamente, o próprio Protege também percebeu que ele era muito forte e começou a sair por aí derrotando outras entidades poderosíssimas, como a Eternidade e o Infinito, por exemplo. Teoricamente falando, ele poderia ser o primeiro da nossa lista se tivesse a oportunidade de copiar os poderes do personagem mais forte da Marvel, e o único ponto fraco dele é que ele precisa ver o poder sendo utilizado. Pois é, não basta apenas olhar o oponente, mas ele precisa ver enquanto o oponente utiliza os poderes. O próprio Protege, ao adquirir os poderes do Tribunal Vivo, se declarou o novo One Above All. Então já coloca na lista aí os poderes do Beyonder, da Eternidade e Infinito, que são quase do mesmo nível do Oblivion, fora um monte de outros personagens que ele veio copiando. Ele só não tá mais acima na lista porque a Marvel percebeu que tava perdendo a mão, então eles precisaram arrumar essa bagunça e tirar o Protege de campo. Para isso, eles tiveram que usar um novo personagem, chamado Skatan, o Aprovador. Esse Celestial tem a capacidade de aprovar ou desaprovar as ações de um ser. É esperto, Marvel. Skatan desaprova as atitudes de Protege, e com isso consegue selar os seus poderes para que o Tribunal Vivo conseguisse continuar o seu julgamento. Chega até a ser engraçado pensar que um personagem tão poderoso como o Skatan nunca mais apareceu de forma importante, apenas em algumas menções depois disso. Dá até a impressão que ele foi... Foi só o retcon ali, foi só pra arrumar a bagunça do Protege, porque a Marvel falou, não, muito roubado, mano. Se esse moleque vê os poderes de todo mundo, é o personagem mais forte, mano, vai acabar, vai ficar sem graça. criado só pra resolver essa bagunça. Quinto, Exatamente. Oblivion. Tá de Oblivion aí. Oblivion é um personagem extremamente interessante, já que ele é mais do que um ser vivo. É uma entidade cósmica abstrata que antecede o próprio multiverso e representa a inexistência. Essa então você entidade cresceu do cósmica, nada? que é conhecida aqui como esquecimento, incorpora o vazio primordial do qual o multiverso surgiu. Quando o multiverso surgiu, junto com ele, apareceram outras entidades cósmicas, a Eternidade, a Morte e o Infinito. E olha, o Oblivion não é nem um pouco chegado no infinito, travando várias batalhas com ele através de avatares. Lembram que eu citei o Mikaboshi agora há pouco? Ele é só um dos avatares do Oblivion. Pois é, o 10º lugar da nossa lista dos mais fortes não é nada mais do que um aspecto do Oblivion, e isso por si só já mostra o quão poderoso é o Oblivion. E como vocês podem imaginar, ele também é Design quase da hora. onipotente, quase onisciente e quase onipresente. Ele também tem poderes temporais, apesar de que esses poderes não são ilimitados. Além disso, ele consegue dar poderes para outros seres ou seus próprios avatares, e esses poderes variam de acordo com a necessidade e vontade do Oblivion. E entre seus vários poderes, ainda tem coisas que ele não consegue fazer, como trazer seres de volta à vida, mas por outro lado, ele consegue trazer seres de volta da inexistência. Apesar de ser, sem dúvida, uma das entidades mais antigas e mais poderosas, ele não é um problema muito ativo, sendo que geralmente o problema são os avatares e seguidores dele.
E ainda bem que é assim, pois se só uma fração do seu poder já conseguiu personificar o Rei do Caos, um ser extremamente terrível, imagina ter que lutar diretamente contra o Oblivion. Quarto, trabalheira. Nunca ouvi falar nesse. Fulcrum. E agora vamos falar sobre um dos personagens mais misteriosos dessa lista. E esse mistério existe por falta de informação da Marvel mesmo, já que ele aparece em pouquíssimas histórias. Quando um Eterno tem o seu corpo físico destruído, ele não morre de verdade, pois os Eternos são seres imortais. Mas eles vão para um lugar chamado Vestíbulo, que mais parece um bar. Nesse local, a gente conhece Jack, o cara que atende no bar, e basicamente esse cara tá ali para guiar os Eternos para um tipo de pós-vida, ou uma reencarnação, dependendo do que o Eterno deseja. Mais tarde, nessa mesma história, a gente descobre que ele não é apenas Jack, mas sim o Fulcrum, uma entidade que é servida pelos Celestiais, pela Horda, pelos Vigias e por tudo que existe em estado de equilíbrio sublime. É uma história meio complicada, mas depois de 19 ciclos cósmicos, o planeta que teve a vida semeada pelos Celestiais seria destruído e toda sua energia vital voltaria para o Fulcrum. Então, baseado em quem se sobressaísse nesse mundo, ele iria mandar essa energia vital ou para a Horda ou para os Celestiais. Se o Fulcrum recebesse mais energia de Eternos, o poder iria para os Celestiais, mas se tivesse mais energia dos Deviantes, esse poder iria para a Horda. A verdade é que sabemos bem pouco sobre o Fulcrum, e é provável que ele seja um aspecto do One Above All. E, por ser tão misterioso, não sabemos muito sobre seus poderes, mas sabemos de duas coisas. Ele é onipotente e onisciente. E só isso já faz ele estar acima dos demais personagens dessa lista. Terceiro, primeiro firmamento. Primeiro firmamento, olha que nome interessante. Os Celestiais por si só já são uma raça poderosíssima e muito interessantes, mas existe uma entidade acima deles que criou os Celestiais. Estou falando do primeiro firmamento, ou The First Firmament. Essa entidade é a personificação do primeiro universo que já existiu, e também é o criador dos Celestiais e dos Aspirantes, que acabaram começando uma guerra que fez o próprio primeiro firmamento ser despedaçado. Desses pedaços nasceram o segundo cosmos e o próprio multiverso. O primeiro firmamento assistiu do vazio, enquanto os Celestiais colonizaram o segundo cosmos. Com o passar do tempo, o multiverso morreu várias vezes, apenas para renascer e evoluir logo depois, enchendo o primeiro firmamento de ódio, já que ele queria recuperar sua posição como a personificação de tudo. O primeiro firmamento fez os aspirantes corromperem o Lorde Caos e o Ordem Mestre, outros personagens que são extremamente poderosos, fazendo eles matarem o Tribunal Vivo, que é a personificação da justiça do multiverso. Tecnicamente falando, o primeiro firmamento é onipotente, onipresente e onisciente, mas ele ficou bastante fraco após ter sido quebrado em pedaços. Porém, com o tempo, ele foi recuperando suas forças, se tornando capaz de aprisionar a eternidade e quase conseguiu devorar todo o multiverso. O próprio criador já disse que o primeiro firmamento, como uma entidade, estando em seu poder máximo antes de se quebrar, era muito mais poderoso que o próprio multiverso e as entidades que representam os universos atuais. Inclusive, tivemos um evento onde o Criador fortaleceu a eternidade, fundindo todas as realidades do oitavo cosmo, e o primeiro firmamento quase conseguiu derrotar todo o multiverso. E olha, já chegamos num nível de poder tão absurdo que só mais 2 personagens conseguem continuar depois do primeiro firmamento. Segundo, One Below All. One Below All, um dos seres mais poderosos de toda a Marvel é o Toba. Calma, gente, não precisa pensar. Que isso, cara? Para com isso. Eu só conheci o One Above All, não sabia que tinha um One Below. A besteira. Toba é a forma abreviada que as pessoas usam para falar desse personagem. O nome inteiro dele é The One Below All. Mas, brincadeiras à parte, o The One Below All é extremamente poderoso, e já dá para perceber isso pelo seu nome, já que é claramente o oposto do The One Above All. Eles são poderes antagônicos, então é normal que estejam nivelados, enquanto um representa a luz, o outro representa as sombras, e é sobre ele que vamos falar agora. Mas uma coisa com na DC, né, que tem a escuridão em si e o presença. O One Above All é a personificação da criação e da compaixão, o One Below All é a personificação da destruição e do ódio. Essa entidade maligna é praticamente onipotente, e já vimos ele demonstrar isso quando destruiu todos do universo Marvel, possuindo o corpo do Bruce Banner. Inclusive, possessão é uma das suas outras capacidades. Ele também é onipresente e onisciente, apesar de tecnicamente ele estar confinado no Below Place, um lugar mais profundo que o próprio inferno.
Essa entidade pode gerar seres conhecidos como Qliphoth, que assumem a aparência de entes queridos e inimigos para atormentar as pessoas. Além disso, ele consegue regurgitar hordas inteiras de monstros demoníacos. A gente também descobre que a radiação gama possui um elemento misterioso, que não é nem uma onda e nem uma partícula. Essa terceira forma é uma energia mágica emitida pelo próprio One Below All, que pode alterar a realidade. Pois é, tanto o Hulk quanto todos os outros personagens que sofreram mutação pela radiação gama têm um pequeno traço do poder do The One Below All, por isso todos eles são seres tão poderosos. Primeiro, One Above All. One Above All. Agora chega de falar do Toba e vamos falar do Toa. Acho que não é surpresa pra ninguém que o The One Above All estaria no topo da lista. Sim, afinal ele é definitivamente o ser mais Marvel. poderoso da Marvel. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que o grande criador de todo o multiverso, a fonte de tudo que existe. E aqui a gente já começa a entrar em alguns problemas de semântica, pois desde o Fulcrum já estamos falando sobre onipotência. Ou seja, são seres que têm poderes infinitos, e mesmo assim ainda existe uma hierarquia entre eles. É dito que mesmo juntando todas as criações do One Above All, não seria suficiente para competir em poder contra ele. E é aí que tá a grande diferença dele pro resto. Pois quando chega nesse nível de roteiro cósmico, multiversal, do cosmos infinito, do universo, mano, é tudo muito pá, não tem como, velho. Lógico que todas as criações dele junto não vai destruir o cara, mano. Porque ele é o One Above All, mano, é o One Above All. Ele é literalmente a pessoa que criou tudo. Até mesmo a entidade One Below All é considerada apenas um dos seus aspectos, assim como o Fulcrum parece ser um dos aspectos dele também. Eu sei que é difícil imaginar um ser que tem poder infinito ter mais poder que outros seres, que teoricamente também têm poder infinito, mas é assim que funciona. E já que estamos falando de poder, vamos tentar entender o quão forte ele é. Como já dito, ele é onipotente, mas além disso, ele também é onipresente e onisciente. Sabemos também que ele está acima de todas as entidades cósmicas da Marvel, inclusive tendo criado o Tribunal Vivo para manter o equilíbrio do multiverso. E ele já até apareceu em algumas ocasiões como o escritor Jack Kirby, um dos maiores e principais escritores da Marvel, e ele usava um lápis gigante para literalmente reescrever as coisas que estavam acontecendo na história, alterando a realidade. Se vocês ainda tinham alguma dúvida, aqui está a prova. Ele é literalmente a personificação dos escritores da Marvel. Vale dar uma citada também no Yahweh, que muitos acreditam ser tão forte quanto o Toa, já que ele alega ser onipotente também, e diz ter criado a Terra 616 e o resto do universo. Muitos acreditam, inclusive, que ele seja só mais um aspecto do Toa. E um motivo que faz muita gente pensar assim é que o Toa já foi representado com uma aparência semelhante à do Yahweh. Mas acredito que não seja o caso. Provavelmente ele seja só mais um dentre os Skyfathers, o grupo de deidades da Terra, junto de Zeus e Odin. O fato é que Yahweh é sim a representação do Deus cristão, mas é uma representação levada... Esse nome Yahweh vem da Arábia, né? Muito mais pro humor do que pra sua força. E pra ser justo, a gente já viu ele mais falando do que realmente fazendo nos quadrinhos. Enquanto que o Toa é literalmente a personificação dos escritores dentro da história, então não tem muito pra onde correr. The One Above All é o ser mais poderoso da Marvel. É fácil saber que o Toa é o mais poderoso de todos, mas e o restante da lista? Vocês gostaram? Se discordam da ordem de algum ou acham que algum outro personagem merecia estar nela, então essa é sua chance. Comenta aí como seria o seu top 10 da Marvel. Comenta aí, quero saber também. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de deixar aquele ultra like e venha ser um Ultra Nerd também. Então, por hoje é isso, pessoal. Vejo vocês no... É isso, galerinha. Pô, gostei do vídeo. Espero que vocês tenham gostado também. Pô, achei bem da hora. E... bom, é isso, né? Interessante essa lista, né? Ver todos os personagens mais fortes da Marvel, como o vídeo da DC. Eu acho que eu preferi o vídeo da DC porque eu tenho comigo que esse lado mais dark da DC, essa coisa mais underground, eu gosto mais, tá ligado? Embora a Marvel tenha conquistado o mundo do cinema, hoje em dia tá, né, numa decadência, assim. Decadência muito forte, né? Tá falhando nos filmes, o que a DC nunca conseguiu, né? Agora com o James Gunn eles vão tentar dar a volta por cima. As HQs, as animações da DC eu acho muito mais da hora, tá ligado? As histórias. Enfim, comenta aí se você é mais Marvel ou DC. Embora eu goste muito da Marvel, assisti todos os filmes até o Ultimato, né? Depois eu vi só picotado porque ficou ruim. Vai deixando seu like, se inscrevendo, ativando o sininho pra me fortalecer, beleza? Só agradece, minhas redes estão na descrição, vídeo na sua telinha se você gostou. E até uma próxima, valeu, falou!